Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, faltam 10 minutos para as 2 horas da tarde. Vamos continuar a conversa com a presidente da CPI dos Transportes Coletivos aqui de Rio Branco, a vereadora Michele Mello. Ficou uma pergunta no internauta, vereadora, a respeito da transparência. Por que há tanto mistério em torno dessa danada dessa caixa preta? Que isso aí é uma ideia, uma fala que remete à ideia da transparência, né? Falta transparência mesmo? Falta, até para a gente na CPI, as conversas elas são muito superficiais, os argumentos eles estão de fato escondidos. Por isso o nosso requerimento para ter todos os documentos, para entender o que aconteceu, para saber de fato o que tinha de acordo feito desde 2004. Mas isso ainda vai nos deixar fora de uma porcentagem de acordos que são feitos indiretamente. Que a gente vê que há essa troca de informações entre as empresas e a gestão pública. Ontem eu perguntei para o seu Aloysio Abad por que parecia que a gestão era compartilhada. Porque na questão pública a gente tem o ente público e a gente tem o ente privado. E a gestão disso deveria ser completamente pública, né? Deveria ser quem fiscaliza é a RBtrans, quem multa é a RBtrans, quem briga se o ônibus não está na rua é a RBtrans, e parece que isso não acontece. E ele falou que, de fato, de direito, eles se ajudam com informações. Então, quando eu sou a parte empresarial e você é a parte contratual... Perdão, eles se ajudam, eles empresários ou eles empresários e RBtrans? Empresários e RBtrans. Mas aí não é ajuda, é um conluio, né? Se isso realmente é... supostamente são trocas de informações. Mas o que nos deixou na dúvida ontem foi exatamente isso. Se eu, como empresa, digo a você, prefeitura, olha, não precisa de 2 carros na linha Norte-Sul, um exemplo, né? E você diz, então tá bom. De fato, de direito, quem fiscaliza quem? Né? Essa é a grande, eu acho que é o que a gente vai conseguir tirar daí, são os encaminhamentos para que isso não aconteça mais, a empresa faça o seu papel, a gestão faça o seu papel e o usuário ganhe de fato de direito. Até vocês vão voltar à fita em nome da transparência, em nome dessas questões relacionadas a contratos passados. Vocês vão voltar até onde? Até Marcos Alexandre, Angelim? Vocês vão Nós pedimos tudo desde 2004. Desde 2004? Desde 2004. Então até Angelim, né? Até Angelim, Marcos e Socorro. Socorro, sim, nós pedimos tudo. Bom, vamos lá. Vereador, esse problema do sistema, é o Luiz Carlos Assis. Vereador, esse problema do sistema de transporte coletivo de Rio Branco sempre foi crítico. O Sindicol presta um desserviço aos usuários do sistema, diz ele. O prefeito contemporiza e distribui dinheiro público para as empresas. Isso vai trazer melhorias para um transporte de qualidade, frota ideal, ônibus limpos, horários pontuais? As empresas estão recolhendo os tributos da Prefeitura Municipal de Rio Branco? Queria saber se você tem essa informação aqui, Michele. Acho que não, pois não pagam nem os seus servidores vão pagar impostos. É incompetência mesmo, diz ele. Em relação a essa questão, foi falado lá que os ônibus são limpos, né? Teve uma hora... Mas isso é quase um cinismo, né, o Michele? Ontem, e convido até a quem nos segue, quem está aqui conosco discutindo sobre o transporte coletivo de Rio Branco, que assista, está gravado no canal da Câmara Municipal de Rio Branco, e é interessante que vocês estejam atentos, saibam de fato o que está acontecendo. E ontem nós conversamos sim com eles, e a respeito disso, quando perguntei se esse repasse iria trazer melhorias, ele garantiu que era muito difícil que houvessem melhorias. Renovação de frota, mais carros na rua, ele disse que era quase impossível porque as empresas estão em recuperação judicial e elas estão sem ter como investir. Então, quando se questionou a qualidade dos ônibus, porque houve uma renovação de frota e depois foram trocados por outros mais velhos, ele disse que se trocou porque senão está tendo uma lucrabilidade, eles precisam colocar mais ônibus rentáveis, para que haja um equilíbrio econômico e financeiro. Mas aí essa expressão ônibus rentáveis significa ônibus sucateados, né, para a população, não é isso? É o que fica dito. Uma frota antiga, sem de fato reparo, ele chega a ser um ônibus sucateado.
E aí a gente ficou nessa questão do equilíbrio financeiro, mas a gente entende o ente privado querer um equilíbrio financeiro, Claro. né, Itaã? A gente entende as empresas, a gente não está aqui para isso. Mas o que eu não consigo entender é como eles tomam essas decisões e não há uma coordenação da gestão pública, que é quem de fato de direito comprou o serviço, para dizer, não, meu amigo, por aqui não, vamos deixar o ônibus, vamos ver como é que a gente vai fazer, porque a população não pode perder. Essa parte que eu não consegui entender ainda, essa parcimônia do órgão público em deixar que isso aconteça. Me chamo Levi, eu quero saber quando vai acabar o contrato das empresas de ônibus. A CPI vai dar esse pitaco? Sim, nós vamos sim. Nós estamos fazendo o estudo, inclusive, de outras modalidades de concessão, de pagamento. Por exemplo, hoje é pago por bilhetagem eletrônica, por quantos usuários entram ali na catraca, digamos assim. Mas existem outras modalidades de contratação e de pagamento que a gente está levantando, principalmente com os especialistas, eles estão aportando nesse assunto, para que a gente possa, sim, dizer como a gente acredita que a mobilidade urbana de Rio Branco deve acontecer. Nós vamos chegar até lá. E aquela afirmação que você fez relacionada aos 50 centavos? Você afirmou que isso vai acontecer durante um tempo. Fundamentado em que você fala isso? Eu vou tentar te explicar aos economistas de plantão. Supostamente ele está pagando esses 50 centavos. Dentro da tarifa do usuário está tudo. Nesses R$4 que eles pagam está tudo. Quem paga é o usuário. Quem paga é o usuário. O próprio Anísio já disse quem isso. paga é o usuário. Então, o que foi que ele disse? Que ele iria pagar a gratuidade à empresa de ônibus e a empresa de ônibus reduziria a tarifa a 50 centavos para o usuário. A meta é chegar a R$3. A meta é chegar a R$3. Só que a empresa disse que com R$3 ela não se sustenta. Quem vai pagar a gratuidade agora é a prefeitura. Até quando ela vai pagar essa gratuidade? Os 2,5 milhões, eles se referem a quanto de gratuidade? 10 mil pessoas? 15 mil pessoas? 15 mil pessoas na catraca? 20 mil pessoas? Vai durar esses 2,5 milhões até o final do ano? E se não durar? E se o tanto de gratuidade for maior? E se as pessoas ali dentro for maior? E se sobrar? Se em vez de 2,5 milhões tiver a gratuidade de R$1 milhão, eles vão devolver esse 1,5 milhão? Então, nas minhas contas matemáticas, eu não sou uma fera aí na economia, mas tem continha aí que não está batendo. Bom, as empresas parece que têm deixado claro, Michele, esse aporte vai servir para pagar os trabalhadores, e aí precisa ver quem é que vai fiscalizar para saber se isso vai chegar no bolso do trabalhador mesmo, saber se o Ministério Público, a própria Câmara de Vereadores, se vai estar fiscalizando o repasse desse dinheiro, porque as empresas não têm capital para poder investir, elas estão afirmando isso. Então daí, quando o internauta aqui pergunta quando é que vai acabar esse contrato, é porque está todo mundo dizendo o seguinte, olha, resolvido o problema com os trabalhadores, caberia à prefeitura tirar essas empresas e colocar outras. Não seria o lógico? Seria o lógico. Nós estamos pensando num lógico, mas nós não encontramos ainda lógica no transporte coletivo de Rio Branco. É que vocês precisam responsabilizar os atos passados, né? Nós precisamos encontrar uma linha, né? É um problema que ele já começou de certa forma errado. Então, hoje a gente tem as empresas, que eu acredito que a concessão salve a falha da memória até 2024, se eu não me engano. Exato, é essa data mesmo. Eles têm essa concessão até 2024, mas eu não consigo, como o próprio internauta não consegue entender, é que sabendo do que eles estão falando, escutando na CPI ontem que o próprio representante das empresas diz que eles têm recuperação judicial, que eles estão no negativo, estão com grande passivo, não conseguem investir, nós vamos ficar nisso até 2024, mas aí entra a questão da ação do executivo. Essa é uma decisão de executivo, não é uma decisão de Câmara de Vereadores. E ele precisa ter essa tomada de decisão do que ele vai fazer, como ele vai fazer.
já poderia estar licitando outro tipo de contrato, outro tipo de concessão, para daqui a pouco fazer a retirada gradual, para estar melhorando. Já podia estar fazendo alguma coisa, mas a gente não está vendo movimento nesse sentido, infelizmente. Tem uma situação que eu converso com muitos moradores, sobretudo da área rural, e é impressionante. Durante o final de semana, essas empresas decidem não disponibilizar ônibus para várias comunidades rurais. Ora, eu não sei, nesse aspecto, me parece que a prefeitura está pecando, porque ela poderia, eu não sei se tem algum instrumento jurídico que permita isso, mas que ela faça uma concessão para micro-ônibus atuar em determinadas regiões, ou vans, para atender uma comunidade, porque simplesmente elas ficam desassistidas. E o pior, a RB Trans fala que multa, mas as multas já não têm mais nenhum efeito, as empresas não pagam. Ora. Exatamente, é isso que está acontecendo. E ontem, inclusive, nós tínhamos durante a manhã uma tribuna popular para falar sobre o sistema de transporte dos deficientes. Que é outro drama, né? Que é um drama e é precário. E durante a tarde na CPI eu entendi que isso também está relacionado dentro do transporte coletivo. Essas microvans, essas vans que dão esse suporte aos deficientes físicos, e ele disse, o próprio representante falou, está precário. E você vê que são situações que não é de fácil resolução, não é de difícil resolução, é tomada de decisão. Eu tomo a decisão e eu começo o processo para que ela aconteça. Mas essa tomada de decisão a gente não está vendo, a gente escavuca, para que me entendam, a gente vai lá e fuça, mas a gente não encontra de fato de direito o caminho que a prefeitura está querendo dar para o transporte coletivo. Eles estão querendo agora fazer o repasse para garantir que vai baixar a passagem de ônibus. Mas eu volto a dizer, baixar uma passagem de ônibus para R$3 para no final de semana não ter ônibus? De que adianta, né? De que adianta? Bom, tem aqui o seu ex-colega, né, que já frequentou o parlamento, diz o seguinte, Chicão Brígido, isso aqui tem história comunitária, diz ele aqui o seguinte, ó, bem, se a prefeitura vai pagar a gratuidade, financia direto o beneficiado e resolve a questão sem repassar dinheiro para as empresas. E aí? É outra solução. Ele tem muitas soluções. E a gente conversando com os especialistas, pessoas mais experientes, a gente entende. Não teria como, por exemplo, eu preciso passar o dinheiro ao Sindicol para que o Sindicol faça o pagamento desses trabalhadores que estão com salário atrasado? Será que é só isso que é o único mecanismo legal que eu tenho para fazer? E aí eu conversei com o seu Anísio da RB Trans, ele disse, mas Michele, a gente vai fazer o repasse escalonado. Porque eu falei pro seu Anísio, eu digo, seu Anísio, vamos pensar no pior. A gente faz o repasse, a gente libera quase 3 milhões, que hoje na pandemia, depois de tudo que a gente passou, qualquer repasse milionário já era valioso, hoje é muito mais valioso. A gente faz o repasse milionário, e aí a empresa, ela está em recuperação judicial, ela não consegue se sustentar, ninguém usa mais ônibus e ela vai à falência. E aí? E aí? E a resposta dele? Não, mas a gente vai passar gradualmente, a gente vai passar de 200, de 300, de 500. E aí eu falei para ele, o senhor acha que isso vai resolver? Ele disse, vai resolver. E aí na cláusula do projeto de lei vem dizendo que eles podem antecipar todo o valor em até 1 ano. Pois é, tem até previsão orçamentária, né, para esse tipo de coisa. Então e o representante ontem falou, nós vamos antecipar o valor integral. Então é uma coisa que a gente não consegue entender a linha lógica de raciocínio sobre hipótese alguma. Bom, tem várias perguntas aqui, nosso tempo já está acabando, o Michele. Queria só fazer uma última pergunta para você. Você é uma pessoa muito midiática, está sempre nas redes sociais, eu acompanho o seu trabalho também. Você tem feito o gabinete de saúde itinerante. Tem 2 lugares que as propagandas oficiais se transformam em pó. Na sala de aula e nos postos de saúde. Por mais que o governo seja lindo na propaganda, na sala de aula você percebe o que está de real na comunidade e também nos postos de saúde. Sabendo que você faz esse serviço de gabinete itinerante e tudo,
como é que está a saúde nas comunidades rurais, nas comunidades que você tem ido? Quais são os problemas mais presentes, os mais básicos? O que você destacaria? Está péssima. 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 Em todos os sentidos possíveis e inimagináveis, ela está péssima. Eu costumo dizer que a minha ação, minha assistência médica no gabinete itinerante, ela não existiria se a saúde estivesse boa. Então, eu não preciso ir muito longe. A penúltima que eu fiz no Jorge Lavocá, inclusive. Que é aqui dentro da cidade. E eu tive que fazer atendimento a mais de 50 pessoas que não conseguiram atendimento nos postos de saúde. Então, isso num universo pequeno, mas você vê que ali não está sendo resolutivo, as coisas não estão sendo resolutivas, tanto em assuntos municipais quanto em assuntos estaduais. Eu sempre brinco nas minhas conversas, mas uma brincadeira bem interessante, que o paciente ele é um só. Não existe paciente do município ou paciente do estado. Exato. O paciente ele é um só, a saúde para ele é uma só. Não existe essa polarização que a gente costuma ter na política. E estou tentando quebrar isso, sendo o município junto ao estado, tentando fazer que eles vejam o paciente como um só, mas de fato e de direito a nossa saúde não está boa, ela está na UTI, a pandemia deixou na UTI. Michele Mello, muito obrigado pela sua participação, espero que a CPI consiga encontrar o fio da meada e vá expondo isso aí, porque isso aí é de evidente interesse público. Muito obrigado. Obrigada a você, obrigada a todos. Bom, nós vamos fazer um intervalo agora e já voltamos com Gazeta Entrevista.